para entendermos aqui em relação ao tema abordado, batalha espiritual. O que falar desse tema, o que aprender envolvidos nesse tema, o que extrair desse tema, como permanecer, como evoluir, como dominar, como ter a certeza e o foco de que de fato você vai vencer mediante essas batalhas. Essas batalhas existem, essas batalhas estão ao dia a dia, essas batalhas surgem do nada. O que de fato acontece que faz com que essas batalhas aconteçam, às vezes como retaliações, né, por ou pela dinâmica, envolvidos na obra de Deus, e aí, né, algumas coisas acontecem em relação a isso. Então, o que é a batalha espiritual? Mediante a Bíblia, né, ela fala sobre essa luta que é espiritual em relação a duas forças: a força do bem, né, ou a força em Deus, e temos aí como oposição o nosso arqui-inimigo, que ele usa, né, como a sua maldade, o seu engano, envolvendo tentação, né, para se opor ao plano de Deus, ou fazendo tudo o oposto referente a isto. E aí nós seguimos para falar desse mesmo tema envolvendo a batalha espiritual, porque é algo real na vida das pessoas. Atento aqui, a batalha espiritual é algo real na vida das pessoas, mas elas nem sempre a compreendem como devem. Uma das coisas importantes é entendermos que a batalha espiritual não é como alguns imaginam, não é uma luta contra um diabo de chifre, de rabo, um diabo onde a fábula da fábrica mental acaba formalizando uma ideia em relação a este contra nós, o nosso inimigo. Ela existe, só que não é uma luta idealizada com alguém, né, de chifres, né, ilustrando. Não funciona desse jeito. Essa batalha, ela de fato é real, mas precisamos entender o que há por trás, quais são os aspectos, como funciona, como atinge, né, e os cuidados que precisamos tomar para então sobreviver e seguirmos avante. Primeiro que nós precisamos ter a compreensão da palavra do Senhor sobre isso também. Nós precisamos entender, compreender, discorrer, fazer perguntas ao texto, para que então nós possamos entender sobre o assunto. E quando nós falamos de batalha espiritual, nós precisamos entender a dimensão do que estamos falando. Quando falamos de batalha espiritual, claro, nós vamos falar sobre alguns personagens que sofreram, né, que estiveram presentes em suas vidas, essa fala, esse tema, para que então eles pudessem permanecer firmes ali, para que pudessem resistir com muita força, com muita veemência, acreditando e credibilizando de fato aonde ele está fundamentado, para que então ele não venha naufragar. Então precisamos compreender a palavra de Deus, precisamos compreender sobre o assunto também, para que então nós possamos ter o conhecimento daquilo que estamos falando. Essa luta em que nós chamamos de batalha espiritual, ela é existente, ela existe a todo tempo, ela acontece em nossa volta, em nosso âmbito, na vida de pessoas próximas, na vida de pessoas distantes. Essa dimensão, ela existe, ela não é oculta. Esta batalha espiritual, ela é tão real, mas é tão real que às vezes nos assombra, às vezes tenta nos fazer trepidar em nossa fé, tentando nos fazer recuar,
nos trazendo medo, lembrando que o nosso inimigo, ele vai estar por trás em toda manipulação, em tudo aquilo em que for para tirar daquilo ou do centro que aponta Deus. Então ele é o opositor, e em suas oposições, então ele vai trabalhar para que esses que estão vivenciando esta luta possa fraquejar, possa desistir, pensando esses mesmos que estão desamparados, que estão desguarnecidos. E é aqui que talvez more o perigo. Tem muitas pessoas envolvidas em batalha espiritual e ela é constantemente. Mas tem pessoas que pensam que estão sozinhas, que estão desamparadas, que o seu pai não está com ele, que está lutando sozinho, que não tem ferramentas para permanecer ativo, lutando na obra. E aí eles estão equivocados, porque essa batalha é tão real que não é física. No entanto, as pessoas, elas precisam entender que para vencer as guerras espirituais, as batalhas espirituais, elas precisam obter ferramentas espirituais, se comportando no físico, mas com a mente conectada no atemporal, a mente conectada em Deus, a mente conectada em Cristo. Quando a minha mente está conectada em Cristo, eu entendo que assim as ferramentas disponíveis para que eu permaneça, para que eu vença, para que eu rompa, para que eu conquiste, aí eu vou entender, estou fazendo da forma certa, não vou ratear, não vou retroceder, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Quanto mais difícil estiver, é um grande sinal de que a vitória está muito perto. E aí pessoas desistem quando tudo parece perdido. Aí ele entende, eu não lutei sozinho, Deus esteve comigo. E aí vem comigo. E aí nós precisamos compreender o que estamos falando. Nós precisamos entender o que é batalha espiritual. Nós precisamos compreender sobre o assunto. Nós precisamos ter em mente o que é o assunto. Como encarar algo, algo que talvez para alguns seja desconhecido. Como encarar com bravura, como encarar com determinação, como encarar com muita veemência, crendo que você não está sozinho. Como é que eu venço? Como é que eu conquisto? Como é que eu permaneço? É aí que nós vamos falar ao decorrer dessa transmissão. Batalha espiritual. Você já viveu? Tem alguma experiência para que conte para alguém? O que foi que você viveu? Em que âmbito você, ou que se deu, se alastrou a este fim, para que você pudesse ter essa experiência curricular na caminhada da fé, na caminhada cristã? Precisamos entender, precisamos ter compreensão, primeiro, da palavra de Deus. Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos estar firmes, arraigados na fé. Também precisamos ter uma vida fervorosa em oração. São as ferramentas que vão determinar se você vencerá ou se você fracassará. Depende muito de você, de como você vai encarar. E aí, nós falando, ou nós lembramos, de um dos personagens do apóstolo Paulo, e ele chega até a falar, fui libertado da boca do leão. Esse leão aqui que Paulo fala, não é o leão da tribo de Judá, pelo contrário, é o nosso arqui-inimigo, é o diabo. E aí nós precisamos entender o seguinte, que a palavra de Deus diz que o diabo é o nosso adversário, e que ele anda ao derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar.
1 de Pedro, capítulo 5, o verso de número 8. E aí nós precisamos entender, ele não é um leão, ele se comporta como um leão. Então ele é a oposição, ele é o oposto. Enquanto nosso Senhor, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o valente mais que o valente, ele é o arqueiro, ele é o flecheiro, ele é aquele que tem, aquele que pode, aquele que faz. Por isso precisamos ter, em circunstâncias adversas, aquilo que precisa ser a fortaleza para que eu até chacoalhe para um lado e para o outro, para que talvez eu tropece o meu pé em pedra, mas eu entenda que mesmo nessas fragilidades, é aí que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Para falar de batalha espiritual, sem ser repetitivo, eu preciso te informar que tudo se dá à mente, na mente humana. É por isso que a mente é a sede do intelecto e da sabedoria. E a sede da mente também é o cérebro. Eu preciso educá-lo. Pegando os princípios da palavra de Deus, inserindo em meu cérebro, eu terei uma mente resistente. E aí, o cérebro, nós precisamos entender que ele é constituído por duas partes simétricas chamadas de hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo. Tem uma camada denominada chamada córtex cerebral, com 3 centímetros de espessura, com reentrâncias chamadas de sulcos ou fissuras. As fissuras defendem áreas do córtex especializadas em determinadas funções como pensamento, tato, paladar, audição e visão. Aí você me pergunta assim, João, e é assim que eu reduzo e torno meu cérebro resistente? Sim, inserindo a palavra de Deus nele, terei uma mente concentrada e resistente. Lembra do salmista? Escondi a sua palavra no meu coração. Mente, para quê? Para não pecar contra ti. Por isso, o cérebro é a sede dos atos conscientes e inconscientes do ser humano. É a sede da inteligência, é a sede da memória, é a sede do raciocínio e a sede da imaginação. O cérebro, juntamente com os nervos e a medula espinhal, controla todos os movimentos do corpo humano. Isso quer dizer que o corpo faz, justamente o que o cérebro determina. Se o cérebro for ensinado com os princípios da palavra, logo ele determinará a resistência. Na batalha espiritual eu terei vitória. Por quê? Porque a minha mente é doutrinada pelos princípios da Bíblia, pelos princípios da palavra de Deus. E se a palavra de Deus está inserida na minha mente, não tem batalha que me vença, não tem nada que possa me fazer desistir, não tem situações que me façam divorciar-se da Bíblia e da palavra de Deus. Eu preciso entender, se eu tenho uma mente forte, eu tenho uma mente brilhante. Se eu tenho uma mente forte, eu tenho uma mente padrão de resistência para suportar os ataques do adversário da minha vida. Se eu tenho uma mente ensinada pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus, a minha mente terá Deus. Deus vai residir nela, Deus vai dominá-la. E se Deus está na minha mente, se Deus está conectado ao meu espírito, então logo descerá para a minha alma. E se Deus desce para a minha alma, eu terei força para doutrinar o desequilíbrio que o pecado trouxe. Meu pai, isso aqui é muito forte, gente. Essa é a bomba que eu queria soltar aí para vocês dar glória a Deus e incendiar essa tela aí com esse fogo. Meu Deus, isso é muito forte. E calamachando orehama calawasi maia. Meu Pai amado, eu preciso ter uma mente equilibrada, e para ter uma mente equilibrada, eu preciso dos princípios da palavra de Deus inserido nela e contendo nela e nela nos princípios. Como é que eu vou resistir às batalhas? Existe uma batalha, ela é constante. Para vencê-las, eu preciso ter a minha mente doutrinada nos princípios de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte,
que se nós temos a mente de Cristo, na verdade ele estava dizendo, se nós temos a mente de Cristo, faremos o que Cristo manda. Posso ouvir um glória a Deus desse lado? Se o apóstolo Paulo diz que temos a mente de Cristo, por sua vez, eu farei o que a sua palavra me manda. O que ele me direcionar para que eu faça, eu farei. Se eu tenho a mente de Cristo, é simples. Eu farei o que ele manda. Se eu tenho a mente de Cristo, é Cristo que me domina. Pasmem-se. Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, nós precisamos exercer o que ele manda. Né? Porque aí nós vamos entender o ministério do nosso adversário. A base do ministério do diabo, do adversário da nossa vida, segundo a Bíblia, primeiro, mentira. Segura essa aí. Primeira base do ministério do adversário da nossa vida, mentira. Segundo, tentação. Primeiro ele mente, depois ele tenta. Primeiro mentira, porque a mentira vem adocicada. A mentira vem como a cereja do bolo, chamando a atenção. A mentira vem bem sorrateira. E aí eu te pergunto, a mentira tira a verdade da mente? Sim ou não? Deixa o seu comentário. A mentira tira a verdade da mente? Sim ou não? Primeira base do ministério do diabo, mentira. Segundo, tentação. Porque a tentação é para desviar as pessoas de Deus e levá-las à desobediência e ao pecado. Nosso irmão Adão foi levado e conduzido pelo quê? O nosso irmão Adão pecou. E por que o nosso Adão errou? Pecou. Por quê? Influência. Mentira. Aí eu volto a te perguntar, a mentira tira a verdade da mente, sim ou não?